Mulheres Improvável, capítulo 3. Deus sabe o que está fazendo quando nos lança no deserto. Existe uma enorme diferença entre tirar um pássaro de uma gaiola e tirar a gaiola de um pássaro. A primeira se refere a uma missão de resgate, mas a segunda diz a respeito a um processo de transformação. Esse processo ocorre no deserto. É lá que somos forjadas e recebemos a força que nasce da fraqueza. O primeiro lugar que o Israel pisou depois ser livre do Egito não foi Canaã, mas sim o deserto, um deserto longo e cheio de desafios. Deus não nos tira da gaiola e nos lança imediatamente no lugar que nos prometeu. Ele nos prepara por meio das dores e dos limites que somos capazes de vencer. Mais que abrir a gaiola, Deus arranca as gaiolas internas que carregamos, porque são elas as mais difíceis de extrair. A verdadeira liberdade flui de dentro para fora. Simplesmente se renda. Primeiro em mim, depois através de mim. No mundo natural, colhemos quando o fruto está maduro. No mundo espiritual, colhemos quando nós estamos maduros. Existe algo que precisamos entender. Andamos em círculo quando não nos submetemos ao processo. Assim como caminhamos ferido quando não nos submetemos à cura. Em geral, as pessoas que caminham em um ciclo de reprovação e sequidão são pessoas que caminham feridas e que não estão acostumadas a ferir outros. E que estão feridas e costumam ferir outros. Precisamos abandonar este lugar de mediocridade, de estarmos feridas e de ferirmos os demais. Pois se existe algo que tem o poder de travar a nossa vida e de nos impedir de viver o que Deus tem para nós, são as situações mal resolvidas e as feridas não tratadas. Não há como evitar fluir o que somos, porque você e eu ministramos a nossa própria vida. Talvez este seja o motivo de vendermos um grande número de ministros cuja a vida está emocionalmente destruída e cujas famílias estão fragilizadas. Muitos não param para corrigir e reposicionar as motivações do próprio coração e acaba dando frutos conforme a raiz. A vida do ministro é que ministra. Por isso, antes de Deus nos usar ou nos levantar para a plenitude do que Ele mesmo estabeleceu para nós, precisamos permitir que Ele nos cure. O interessante é que o caminho para a cura é justamente abrir a ferida. Assim como está escrito no livro de Jó. Pois ele fere, mas trata o ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. 5:18. Não é incomum olharmos para nós mesmos e começarmos a ver tudo o que há de errado no contexto em que vivemos. Problemas familiares, desajuste financeiro, questões ministeriais ou temas conjugais. Deus, no entanto, deseja trabalhar dentro de nós antes de fazer algo.
a respeito do que está ao nosso redor. E isso requer tempo e espera, pois as construções internas são fundamentais e de extrema importância para a transformação externa que anelamos. Somos uma geração de pessoas que espera que os outros mudem e temos uma facilidade enorme para encontrar falhas e defeitos nos demais. Ao mesmo tempo em que somos misericordiosos com nós mesmos, somos cruéis com os erros das pessoas. Afinal, o lugar de vítima é sempre mais confortável que assumir a nossa parcela de responsabilidade nas situações. Existem muitas coisas na nossa caminhada com Deus que custamos compreender e uma delas é que Ele sempre fará primeiramente em nós, para depois atuar por meio de nós. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Não raramente deixando de mensurar os processos pelos quais teremos que passar até vivermos os planos de Deus. Olhando para a minha história, eu lembro que aos 24 anos me lancei verdadeiramente de todo o coração ao Senhor. E imagino que o céu tenha dado um brado de finalmente, apenas me entregando totalmente rendida a Ele, é que Deus poderia atuar em mim. Deus está levantando mulheres que não dependem apenas do alimento que emana dos púlpitos, mulheres para as quais a palavra dos que ministram testifica. O alimento que elas receberam em seu lugar secreto com o Pai. Algumas mulheres estão cavando e buscando profundidade e da fonte que jorra essas águas. Elas alimentam umas às outras. Uma vez que ninguém tem o suficiente e todas precisamos aprender e receber uma das outras. No entanto, algumas das revelações mais profundas e significativas na nossa própria vida resultam na nossa intimidade com Deus, dos momentos em que estamos a sós com Ele. Depois de iniciar a nossa caminhada com Jesus, desenvolvemos outra característica como mulheres improváveis. Deixamos de nos importar com os títulos e posições. Ao compreendermos que o próprio Jesus se esvaziou para fazer a vontade do Pai, aprendemos a suportar em silêncio as perseguições. Estas nos ensinam uma das lições mais valiosas que devemos aprender sempre: permanecer em silêncio. É vital desenvolvermos o silêncio do aprendiz. Quem se aproxima de Deus deve aprender a ficar calado quando for irritado ou perseguido, pois quando nos defendemos, perdemos a oportunidade de experimentar a ação de Deus para nos defender e justificar. Nesse processo, aprendemos a valorizar o que Deus diz a nosso respeito, não o que as pessoas pensam ou dizem sobre nós. A apreciar o caráter aprovado por Deus é mais importante que conquistar uma reputação frágil aos olhos dos homens, pois se amarmos mais a nossa reputação ou o que as pessoas pensam sobre nós, o nosso coração ficará doente e preso a frustrações, porque as pessoas que nos aplaudem um dia são as mesmas que, diante das nossas falhas, nos apontarão como culpados. Devemos construir um caráter aprovado segundo o Pai e deixar a nossa reputação com Ele.
porque somente ele tem a habilidade de lidar com a correnteza de um mundo frenético e perdido. Se eu não confiasse plenamente nessa verdade, eu já estaria perdida e presa a sentimentos de decepção e rancor. No entanto, eu aprendi a prosseguir firmada em uma convicção sobre quem eu sou em Deus, pois são as palavras dele que me definem e me moldam. Muitas e muitas mulheres se veem presas, elas se veem presas, estagnadas e perdidas, enterrando o chamado de Deus por meio do que os outros vão pensar. Mas o que os outros pensam não muda quem somos. Outras, no entanto, se lançam sem receio para algo que Deus não lhe convocou, simplesmente para obter a aprovação alheia. O problema de uma flecha que se lança sozinha é que ela não irá muito longe. Toda flecha precisa de um arqueiro. É a autorização de Deus sobre nós que transforma os poucos pães e peixes em alimento para uma multidão. A falta dela, porém, faz do que poderia ser um banquete um lugar de desaprovação. O que as pessoas pensam é transitório e por isso quem somos não pode estar nesse lugar tão frágil que é a opinião alheia. Devemos lançar as raízes da nossa identidade em Deus por meio de um relacionamento íntimo e profundo com Ele. É dessa intimidade, desse relacionamento que nascerão as direções mais importantes da nossa vida. Nesse sentido, é urgente parar de tentar e impressionar as pessoas ou nos esconder delas. O que significa dizer que devemos ser mulheres autênticas? Porque esta é uma das principais ações que Deus precisa fazer primeiramente em nós, aliada à convicção de quem somos nele. Uma coisa é certa, tanto nas perseguições quanto nos aplausos, o nosso coração precisa permanecer ouvindo o que Deus diz. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se a um sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, e de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-lo preso para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajaram com Saulo pararam, emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver mais nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. E por 3 dias ele esteve cego. Não comeu, nem bebeu. E em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo.
Ele está orando, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a enxergar. Atos 9, 1, 12. Atos 9 explica perfeitamente os momentos em que fazemos as coisas pensando que temos a aprovação de Deus, quando na realidade não temos. Paulo estava em uma missão a respeito de qual pensava agradar a Deus, mas foi necessário cair do cavalo para que ele voltasse ao propósito divino. Na ressurreição de Jesus, após a perda de Judas, os discípulos compreenderam que era necessário escolher alguém para completar os 12. E diante da proximidade dessa escolha surgiu Matias. No entanto, Deus continuava chamando pessoas. E fez isso com Paulo, alguém que muito provavelmente não seria escolhido aos olhos humanos. Deus escolheu alguém que ninguém escolheria. E hoje ele continua escolhendo mulheres que jamais seriam escolhidas pelos padrões humanos. A maioria de nós só ouve o Senhor quando cai do cavalo, ou seja, quando é tirada a força de uma postura adotada. Quando Paulo se levantou do chão, depois de cair do cavalo, ele estava literalmente cego, embora já estivesse espiritualmente cego. E a cegueira física foi oportuna para que Paulo entendesse a cegueira espiritual em que estava vivendo. Deus continua escolhendo mulheres que jamais seriam escolhidas pelos padrões humanos. Como é triste sofrer na carne a permissão de Deus para enxergar as prisões e a cegueira espiritual em que estamos. Para algumas de nós, parece se tratar da única forma de entender sua real condição. Esse texto nos chama a atenção para outro fato. Quem participou da restauração de Paulo não foram os grandes da sinagoga, nem seus colegas fariseus, mais chegados, e sim Ananias. É um homem simples e comum, um improvável. Nem sempre as pessoas que Deus usa são conhecidas e têm visibilidade no meio evangélico, mas pessoas em seu anonimato são cheios do Espírito Santo e ouvem o Senhor. Trata-se de pessoas que não possuem muitos seguidores, mas que dobram os joelhos e o céu se abre. São homens e mulheres verdadeiros. E Ananias, usado por Deus para nos devolver a visão. Precisamos de Ananias, de mais pessoas que nos ajudem a chegar a lugares em Deus. Chegar a lugar em Deus que nos devolva a visão. Lugares nos quais tenhamos a capacidade de visão restaurada. E às vezes Deus permite cegueiras para que finalmente caiamos no lugar certo. Na maioria das vezes, quando Deus deseja tratar conosco, Ele nos tira também do nosso bando. É comum nós entristecermos quando isso acontece, porque alguns dos nossos ciclos de amizade se perdem. No entanto, devemos nos alegrar com as Ananias que nos devolvem a nós mesmas. A troca de bando requer que encontraremos um novo lugar e a propósito. E, de repente, Paulo enfrentou uma crise de credibilidade. Naquele momento, as pessoas começaram a duvidar das conversas dele e da nova conduta que ele havia adotado. Às vezes, a falta de credibilidade com as pessoas é o impulso de que precisamos para mudarmos de postura. Mas é também em meio à falta de credibilidade que conhecemos Barnabés, pessoas que não desistem de nós e que acreditam no que Deus está fazendo.
Graças a Deus, porque Ele sempre levanta um Barnabé na nossa vida. Barnabé tipifica pessoas que nos ajudam a viver o propósito de Deus, que não se relacionam conosco com base no nosso passado, mas sim tendo em vista o futuro que o Senhor reservou para nós. Além de precisarmos de Barnabés, é importante que sejamos Barnabé na vida de outras pessoas, pois é necessário olhar com amor para improváveis e acreditar que elas podem mudar. Todas precisamos de uma segunda chance em muitas áreas das nossas histórias. E Deus é especialista em usar as pessoas mais inesperadas e quebradas para que saibamos que Ele escolhe as loucas deste mundo para confundir as sábias, a fim de que a glória seja apenas dele. Deus não está buscando mulheres perfeitas, mas mulheres autênticas. Não precisamos viver subjugadas pela culpa, pois Deus está buscando mulheres imperfeitas que estejam dispostas a render-lhe a própria vida. Mulheres cuja maior fome é a presença de Deus. É tempo de Deus restaurar os ouvidos espirituais e o sacerdócio de muitas mulheres. Quando uma mulher funciona em um lugar de autoridade, ativa outras mulheres que estão estagnadas. Deus espera que assumamos a nossa posição e usemos a autoridade que Ele nos deu quando nos convocou. Escute o seu chamado e assuma a sua posição para a qual Deus a chamou. Depois de ter passado pela dinâmica do reino de Deus, Deus sempre fará primeiro em nós, para que então atue por meio de nós. A escola do quebrantamento. Deus possui uma escola chamada quebrantamento. A taxa de matrícula é paga através de um gentil frustração, dando assim as boas-vindas com um sorriso amargo. Com tamanha recepção, é de se entender que se trata de uma escola pequena, com poucos alunos matriculados, menor ainda é o número de graduados. Talvez seja por esse motivo que vemos muitos dons e poucos caráter, muitas performances e pouca saúde emocional, porque muitos não compreendem que falar em língua no domingo é um dom, mas guardar a língua na segunda-feira é o fruto do Espírito. A escola do quebrantamento tem o poder de nos amadurecer e a maturidade é uma chave de acesso. Davi se matriculou nessa escola e Saul foi o seu professor. O jovem Davi aprendeu a se defender de Saul sem o atacar. E ele entendeu que existia um Saul dentro dele que precisava morrer. A unção nos separa, mas as dores nos preparam. É nas cavernas escuras da vida que somos edificados no lugar secreto e quando Deus nos aprova na caverna, reinar no palácio será questão de tempo. Na escola do quebrantamento, aprendemos também a ignorar as críticas e as injustiças. Eliabe era o irmão mais velho de Davi e estava muito contrariado por ver Davi ser separado para algo que ele mesmo gostaria de viver. Eliabe representa as pessoas que amamos e que estão próximas de nós, mas que não celebram a nossa vida. Os Eliabe nos ensinam que para abraçarmos a vontade de Deus, deveremos ignorar as ofensas. Isso não quer dizer ignorar as pessoas. Devemos amar as pessoas, mas não permitir que elas tenham domínio sobre o nosso destino. Para atendermos o nosso chamado e vivermos intensamente o nosso propósito.
Será necessário aprender a ignorar as palavras cruéis que muitas delas nos dizem e suas falsas acusações. Muitas pessoas se sentem paralisadas por terem dado ouvido a um Eliabe. Eliabe julgou Davi duramente, lançando contra ele palavras duras e ofensivas. Mas Davi não permitiu que as palavras do irmão o paralisassem ou regessem a sua vida. Ele sabia quem era e seguiu o seu chamado. Há muitas mulheres completamente estéreis por temeres o que os outros vão pensar ou dizer sobre elas. Por favor, não espere uma vida sem Eliabes, porque eles são professores preciosos para a nossa saúde emocional. Sem saber, eles nos ajudam a desenvolver as raízes fortes em meio aos ventos. Além dos Eliabes, também contaremos com os líderes como professores dessa escola. Talvez você já tenha sido perseguido implacavelmente por uma liderança, mas não desanime, existem lições valiosas que podemos extrair dessa experiência e de cada Eliabe da nossa história. A primeira lição dessa escola geralmente é ministrada por aqueles que considerávamos referências, mas que falharam conosco. Para ser sincera, eu lembro-me daquelas escolas em que apenas um professor lecionava várias matérias, e penso que Saul era como um desses professores. Mas vou me ater apenas em uma das matérias que Deus aprendeu com Saul. Em razão de tudo o que eles vivenciavam, Davi aprendeu a não retribuir o mal com o mal, mas a retribuir o mal com o bem. A postura de Davi foi não desenvolver as lanças jogadas contra ele. Ele aprendeu a se proteger do mal e aguardar a justificação do céu. Saul foi o professor que ensinou Davi a olhar para dentro de si mesmo. Ou seja, um alerta para ele que jamais desejasse ser como Saul. Saul tinha posição, mas autoridade estava sobre a vida de Davi. Saul tinha posição, mas a autoridade estava sobre a vida de Davi. É provável que, se não fosse a escola do quebrantamento, Davi pudesse ter sido um segundo Saul, reproduzindo a conduta errada de seu principal professor. E foi através da escola do quebrantamento que Deus arrancou um Saul do coração de Davi. Da mesma forma que algumas pessoas que conhecemos, homens e mulheres de autoridade sobre nós, nos ensina que nunca devemos ser como ele. Por mais difícil que tenha sido as lições ministradas pelos professores que Deus permitiu lecionar na nossa trajetória, elas foram usadas para quebrantar o nosso coração e assim contribuíram, sem saber, para o nosso crescimento. Por meio delas, aprendemos a dar uma resposta diferente quando estivermos na posição de Saul. O rei Saul procurava destruir Davi, mas seu único sucessor foi ter se tornado um instrumento de Deus para matar o Saul, que vagava nas próprias cavernas de Davi. O que mais me impressiona em Davi foi que ele abraçou o processo. Abraçou as duas circunstâncias. Ele deixou que sua personalidade fosse lapidada e, ao findar a prova, Davi estava irreconhecível. Na escola do quebrantamento, aprendemos que não devemos abrir mão de quem somos. No caso de Davi, a simplicidade foi sua armadura. Foi o elemento de Deus para conceder a ele a vitória. As pedras lisas de riacho, delicadamente lapidadas pelo tempo e pela água, foram armas poderosas para seu tempo de visibilidade. Da mesma forma, o que Deus está forjando dentro de nós
no lugar secreto é o que estabelecerá a nossa vitória nos lugares visíveis que Deus tem para nós. Os olhos de todo o Israel estavam sobre Davi naquele dia. A escolha de Davi para enfrentar o gigante sem fazer uso da armadura de Saul despertou nele uma nova força. A força do Senhor para usar a habilidade que se já possuía. É fácil buscar plataformas de lançamentos, tentar pôr em prática aquilo que está funcionando ou dando certo em outros lugares ou ministério. Mas Deus está em busca de Davis, homens e mulheres que se recusem a vestir algo que não lhe pertence. Algo que, em vez de ajudá-los a fluir, acaba ingressando sua vida e ministério em estruturas e modelos prontos. Modelos estes que já foram destituídos, assim como Saul já havia sido destituído por Deus. Com sua própria identidade, Davi não enfrentou o gigante, porque acreditava na pequena arma de que dispunha, mas porque ele profundamente cria no Deus que tão bem conhecia, aquilo que, aparentemente, para muito era motivo de vergonha. Para Davi, era a solução e projetou sua vida com Deus. Ser aprovada na escola do quebrantamento e em cada matéria nos permitirá para a fase seguinte, que exigirão de nós uma identidade muito bem afirmada e estabelecida. Os momentos de pressão trarão à luz a nossa essência e revelarão que realmente somos, assim como a atitude de Saul trouxe à luz quem Davi realmente era. Davi, por sua vez, trouxe luz quem era Saul. As pressões de hoje nos amadurecem para o amanhã. Podemos estar angustiados hoje, com muitos questionamentos que golpeiam a nossa certeza e convicção. No entanto, assim como Davi, não nos cabe escolher devolver as lanças, porque elas estão nas mãos daquele que perderam a autoridade. Em vez disso, devemos escolher as harpas e prosseguir na adoração ao Senhor enquanto Ele trabalha em nós e através de nós. Acredite, já não existe limite para que o Deus pode fazer em você e através de você. Devolva o mal com o bem, e você verá como todos os Sauls ficarão perdidos e sem direção. Em vez disso, batalhe no caminho da adoração. É a adoração que nos permite estar no ambiente perfeito que intercede as lutas e nos faz vivenciar o propósito com o foco em Deus e nos processos dele em nós. Pois eles são processos necessários e pedagógicos que nos lançarão para outros plataformas, que nos lançarão para outro patamar. Quando pensamos em José do Egito, sabemos que Deus deu sonhos a ele, sonhos acerca do propósito que ele viveria. Mas Deus não mostrou a José todo o processo pela qual ele passaria. Porque, por mais doloroso que tenha sido, foi fundamental para que José tivesse estrutura emocional e espiritual para a importante posição que ocuparia. O processo nos amadurece, portanto, se você recebeu uma orientação do Senhor e o seu coração queima em direção a esse propósito, prepare-se para o processo. Pode ser doloroso e desafiador, mas transformará a sua percepção e, como consequência, a sua vida. Por isso, Deus começa por dentro e muda as coisas de lugares. Ele nos tira da zona de conforto, nos troca de bando,
nos emudece e nos torna aprendizes. Outra vez, porque sabe que nunca estaremos preparadas o suficiente. E cada etapa é importante para o amadurecimento de Deus em nós. Desejo que você, mulher improvável, vença a tentação de viver no raso das aparências e se lance no profundo de uma vida aprovada por Deus no lugar secreto. Deus está agindo em você para atuar através de você. E para isso, não anule a sua essência, esperando a aprovação das pessoas, muito menos Deus próximos, muito menos Deus próximos passos, tendo como base carência ou expectativa alheia. Separar para pensar, você concluirá que essa combinação nunca funcionou. Pelo contrário, só a levou para o terreno fértil do desânimo e da compaixão. Ame mais a sua integridade do que a sua reputação, porque a integridade diz que você é de verdade. Já a reputação oscila conforme o povo nos vê. E já dizia Deus a Samuel: não o julgue pela aparência nem pelas alturas, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Seja aprovada na escola do quebrantamento e Deus poderá usar você. As pressões abafam quem somos. Esther no palácio, quando a posição de rainha e os benefícios do reino tentaram falar mais alto em seu coração, precisou de alguém sentado à porta para lembrá-la de seu propósito. Deus está chamando homens e mulheres como Mardoqueu. Pessoas como Mardoqueu não atacam os que ocupam o palácio, mas os ajuda a se lembrar de quem são e para o que foram chamados. Pessoas como Mardoqueu são simples e humildes, mas ousadas e pontuais em suas palavras de alinhamento com a vontade dos céus. Mardoqueu gerou Esther, o posicionamento correto para um tempo oportuno. Precisamos de homens e mulheres sentados às portas, pessoas desprovidas de vínculo que abafam a verdade, a que não tem medo de nos lembrar. Quem sabe não foi para uma hora como essa que você foi levantada como rainha? Onde quer que haja uma Mardoqueu, existe uma Esther bem posicionada. Onde houver uma Esther posicionada no lugar certo, haverá um povo livre. Chegamos no final do capítulo 3 e Deus abençoe. Até o próximo capítulo.